Olá, muito boa tarde, boa noite a você, meu querido e minha querida internauta que está conectado aqui na nossa TV 247, nesta pré-chegada do Natal, esse momento tão maravilhoso que é o Natal, 25 de dezembro. Mas hoje, 23 de dezembro, eu vim aqui. Você vai ficar aí desligado, desconectado nesse Natal. Mas eu espero que vocês venham aqui assistir ao Boa Noite, pois eu estarei participando, apresentando Boa Noite. Mas eu espero que vocês tenham uma boa noite de Natal, com os seus familiares, com os seus entes queridos, e que seja uma noite de paz. Antes disso, você que não quer, Camila, o que é que passou durante a semana? O que é que foi notícia durante essa semana? Eu cheguei, né, gente? Cheguei chegando, hoje, 23 de dezembro, para você pegar o arremate aí de tudo que foi manchete nas principais redações do país e principalmente aqui na redação do Brasil 247. Então, o que é que eu faço toda sexta, que vocês já sabem? Trago tudo mastigadinho do que foi assunto, do que foi importante, do que está sendo importante, que vai ser comentado também durante a semana. É Natal, mas as notícias estão borbulhando, estão saindo do forno. Ontem mesmo foi um dia muito importante que Lula anunciou mais uma leva de ministros, totalizando aí 21 ministros. Mas antes de começar os destaques, antes de trazer para vocês quais foram os destaques desta semana, eu quero pedir o quê? Eu quero pedir que vocês, por favor, deem seu like aqui. Se puder, acompanhe, apoie o Brasil 247, seja um membro da nossa comunidade e se puder, dê um Pix, está passando aqui embaixo, é só você anotar e você vai ter aí como fazer um Pix e ser um membro. Você pode ter vários tipos de cadastros que vocês podem fazer para se tornar um membro da nossa comunidade 247. Membros têm destaques especiais, tem surpresas, tem presentinhos, enfim, é um mundo à parte lá no quem é membro do Brasil 247. Apoia a nossa mídia independente para que a gente possa alcançar muitas e muitas pessoas e que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é interessante e que mais pessoas precisam ter acesso a ele. Eu sei, voltando a falar do Natal, né, gente? Tem muita gente que está viajando. Eu mesmo vou ficar por aqui, minha família é daqui mesmo. Para quem não sabe, eu sou de Salvador, na Bahia, então vou ficar por aqui mesmo. Não, na ceia de Natal do baiano não tem dendê, não tem não. É ceia de Natal normal, como qualquer uma, como a sua aí na sua casa, na sua cidade. Então, todo mundo está querendo viajar, todo mundo está querendo ver a família, quem mora no interior, quem mora na região sudeste quer vir para o nordeste, quem mora no nordeste quer ir para o sudeste para viajar para o norte, enfim, as pessoas estão circulando, mas tem algo que está impedindo, né, essa circulação, mais uma causa necessária, que é a paralisação dos aeronautas, né? Os aeronautas estão paralisados desde a segunda-feira e eles não fecharam acordo com as companhias aéreas e a greve entra no seu quinto dia nesta sexta-feira. Então, portanto, pode acontecer atrasos. Tudo bem que as paralisações acontecem de 6 às 8 da manhã, normalmente, na maioria dos aeroportos que aderiu à campanha dos aeronautas, que são os tripulantes, né, a tripulação, acontece de 6 às 8 da manhã, mas acaba, sim, influenciando no horário dos voos. Então, portanto, os aeronautas não chegaram ao acordo, a greve continua, né, a categoria recusou uma proposta apresentada pelas companhias aéreas durante uma reunião do sindicato com o Tribunal Superior Eleitoral, que foi realizada ontem. O Sindicato Nacional dos Aeronautas informou que a proposta foi rejeitada por 59,25% dos mais de 5 mil participantes da Assembleia Virtual. As companhias aéreas ofereceram aos trabalhadores reposição total da inflação, medida pelo INPC, que foi de 5,97%, mais 1%
de aumento real. Conforme a proposta, o reajuste incide sobre salários fixos e variáveis, pagamentos de diárias em todo o território nacional, seguro, multas por descumprimento de convenção coletiva e vale a alimentação. Os aeronautas pediam inicialmente um aumento de 5% e a reposição da inflação. Os tripulantes não conseguiram incluir na convenção coletiva uma definição para o horário de folgas e regras que impeçam a alteração dos descansos pelas empresas. Portanto, não estamos falando só do reajuste, ao que parece, as empresas estão oferecendo o reajuste mais o ganho real. No entanto, existem outras cláusulas dentro do pedido, né, da reivindicação dos trabalhadores em aeroportos, e que não foram atendidas, e que aí eles esperam a nova negociação. Espero que não atrapalhe muito, né? Faz parte do processo, a greve é legal, né? Toda greve é legal. É um direito, é legal, né? É um direito do trabalhador fazer a greve, e a gente espera que logo, logo eles entrem em um acordo, até porque a gente precisa ver nossa família, os aeronautas precisam trabalhar com seus direitos garantidos, e o que eles estão pedindo mesmo bastante é a questão das folgas, né? Que não sejam mudadas essas regras, né? Das alterações com relação às folgas, porque realmente o trabalho é duro no aeroporto. É um trabalho muito intenso nos aeroportos. E vamos seguindo aqui, porque, com certeza, este foi o assunto que dominou, né? A gente apareceu na quinta-feira, Lula fez o anúncio dos novos ministros, dessa nova leva de ministros. O anúncio aconteceu na sede do CCBB, que é a sede do governo de transição de Lula, e ele anunciou essa nova leva de ministros. No total, são 21. Lembrando que o Ministério de Lula terá, o governo Lula terá 37 ministérios, portanto, ainda faltam 16 ministros serem anunciados. Eu vou trazer um resumo, né, da lista dos ministros que já foram anunciados por Lula, quais foram as pastas. Muita gente se sentiu contemplada, né, pelo anúncio de Lula, né, que aconteceu nesta quinta-feira. As pessoas referentes a diversas pastas, né, direitos humanos, igualdade racial, planejamento ainda falta ser anunciada. Outros recusaram o convite de Lula para poder assumir ministérios, e eu vou trazer daqui a pouquinho aqui para vocês. Vamos lá, os destaques, né? Quais foram esses anúncios, né? Desses futuros ministros, né, totalizando aí 21 ministros, até então, até o momento, já confirmados, das 37 pastas previstas. Além dos aspectos técnicos, a ampla frente de apoio nas eleições e a negociação com partidos com peso e número de votos no Congresso entra aí na equação política para a definição dos nomes. Então, nós temos já no Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, que é ex-prefeito de São Paulo e um dos nomes mais próximos de Lula dentro do PT. Ele foi candidato à presidência em 2018, quando Lula não pôde concorrer, perdeu a disputa neste ano pelo governo de São Paulo, que este ano o Haddad também concorreu ao governo de São Paulo e perdeu para Tarcísio de Freitas, do Republicanos. No Ministério da Casa Civil, tem Rui Costa, que é governador da Bahia por 2 mandatos e é visto aí como um bom gestor e pode ficar à frente de um novo programa de aceleração do crescimento, o PAC. Eu vou mostrar aqui em paralelo para que vocês possam ver essa foto que Lula tirou lá no CCBB, né, no anúncio dos ministros, né? Esta está a foto, a parte deles aqui, os 16 ministros que ele já anunciou. Então, vamos lá, vamos seguindo. Na defesa tem o José Múcio Monteiro, que é ex-ministro
do Tribunal de Contas da União e é bem visto dentro das Forças Armadas e também elogiado por todos os espectros da política por sua capacidade de diálogo e também de articulação. Como ministro da Justiça, Flávio Dino, que é ex-juiz federal e coordenou a área de Justiça e Segurança Pública na transição do governo Lula, ele defende a revogação de decretos que facilitam o acesso a armas e maior rigor no combate a crimes ambientais. Dino foi governador do Maranhão. Daqui a pouco eu trago uma outra informação relacionada ao futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Nas relações exteriores está Mauro Vieira. Vieira foi o último ministro do Itamaraty lá no governo Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016, e já chefiou as principais missões diplomáticas do Brasil no exterior, incluindo a representação do país na Organização das Nações Unidas, a ONU. Na indústria e comércio, Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente eleito, ele também foi ex-governador de São Paulo e é visto como um político hábil nas negociações de bastidores. Antigo adversário de Lula, deixou o PSDB e ingressou no PSB para concorrer na chapa do petista como vice. Ele coordenou o gabinete de transição. Nas relações institucionais, Ministério das Relações Institucionais, está Alexandre Padilha, petista de carteirinha, foi coordenador das campanhas de Lula de 1989 e também de 1994. Em 2011, assumiu a Secretaria de Relações Institucionais e respondeu pela coordenação política do governo Lula. Ele é médico especializado em infectologia pela USP e também foi ministro da Saúde na gestão de Dilma Rousseff. Na Secretaria-Geral da Presidência, nós temos o Márcio Macedo. Márcio Macedo é vice-presidente do PT, deputado, ele é deputado, foi tesoureiro da sigla de 2015 a 2020, biólogo, já ocupou secretarias estaduais, como a de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe. Uma das grandes indicações que foi muito bem vista foi a indicação da Nízia Trindade para o Ministério da Saúde, porque pela primeira vez nós teremos uma mulher presidindo o Ministério da Saúde. Quando uma mulher está à frente, uma mulher sempre dá aquela arrumada concentrada, dá aquela arrumada com mais carinho. Enfim, a gente espera que a Nízia faça de fato tem uma boa gestão à frente do Ministério da Saúde. Nízia é presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, desde 2017, e teve um papel fundamental aí durante a pandemia de Covid-19, organizando ações emergenciais, como o aumento da capacidade de produção de kits de diagnóstico e a produção de vacina. Nízia também é responsável por criar o Observatório Covid-19, que é uma rede de sistematização e monitoramento de dados epidemiológicos. Na Secretaria da Educação, nós teremos o Camilo Santana, que é governador do Ceará, foi governador do Ceará por 2 mandatos. O Camilo é formado em engenharia agrônoma e ingressou na máquina pública como servidor concursado no IBAMA. No Ministério da Gestão está Esther Dweck, que é professora associada do Instituto de Economia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuou no governo Dilma como chefe de assessoria econômica do Ministério do Planejamento entre os governos de 2011 e 2014 e como secretária de Orçamento Federal em 2015 e 2016. Já no Ministério do Trabalho, nós temos o Luiz Marinho, que é sindicalista e presidente do diretório do PT em São Paulo. Marinho foi ministro da Previdência Social do governo Lula entre 2007 e 2008 e prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo, pelo PT entre 2009 a 2016. E aí nós temos o Ministério dos Transportes, né, que foi repartido, né, dividido em alguns ministérios, e um deles vai ser o Ministério de Portos e Aeroportos, que tem aí Márcio França à frente, indicado por Lula para gerir essa pasta. Márcio França é um político do PSB, desistiu de concorrer neste ano ao governo de São Paulo, abrindo o caminho aí para Haddad disputar o posto e concorreu ao Senado, mas não conseguiu se eleger.
foi governador de São Paulo entre 2018 e 2019, após ter sido vice-governador de 2015 a 2018. E ao tentar a reeleição, perdeu o governo de São Paulo para João Dória, do PSDB. Um importantíssimo setor que foi arrasado durante o governo Bolsonaro e que agora a indicada, que é a Luciana Santos, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem essa missão de reerguer, de reestruturar a ciência que foi arrasada no governo de Jair Bolsonaro. Portanto, Luciana Santos, que ela tem origens no movimento estudantil, é a atual presidente nacional do PCdoB, assume a pasta de Ciência e Tecnologia. Ela é vice-governadora de Pernambuco e já exerceu mandatos como deputada federal e também deputada estadual. A Luciana Santos, inclusive, ela já deu algumas manifestações do que vai fazer para mudar, né, para tentar resgatar esse Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela deu entrevista, concedeu entrevista, inclusive, ao Marcelo Auler e também a Tereza Cruvinel, que onde ela listou alguns dos principais desafios imediatos de que a gestão dela vai buscar fazer. Entre elas, ela destacou que está o resgate do CEITEC, que é a única empresa de semicondutores da América Latina que foi liquidada pelo governo Bolsonaro. Então, está aí uma das ações que serão urgentes, né? Uma das ações que será urgente dentro do governo Lula no Ministério da Ciência e Tecnologia, pela já indicada, né, a futura ministra da pasta, de que vai resgatar todos os setores, né? Mas a princípio essa produção de condutores, né? Que é tão importante, foi arrasada, e não só nos semicondutores, mas também todo o setor de ciência e tecnologia, restabelecer, também trazer mais investimentos para a ciência, para a pesquisa, enfim, vamos reestruturar, reconstruir o Brasil também nessa área tão importante. A gente viu a importância da ciência e da tecnologia na pandemia de Covid-19 nesses quase 3 anos. Para o desenvolvimento social, essa pasta que foi disputadíssima, né, entre o PT e também o MDB de Simone Tebet. Quem levou foi o PT. Para a pasta, Lula indicou o Wellington Dias, que é ex-governador do Piauí e senador eleito pelo PT, coordenou as conversas com o Congresso para a aprovação do orçamento de 2023 e também da PEC da transição. Ele é especialista em políticas públicas e governo e iniciou a carreira política em 1992 como vereador de Teresina e depois elegeu-se deputado estadual, federal e chegou a senador. Como ministra da Cultura, a baiana a artista Margarete Menezes foi a indicada por Lula. Ela é cantora de estilo afropop, proposta que mistura aí elementos africanos, brasileiros e pop. Criou em 2004 a Associação Fábrica Cultural, entidade privada sem fins lucrativos, voltada à construção coletiva de reconhecimento cultural local. Inclusive, a Margarete Menezes, nesta quinta-feira, indicou João Jorge, presidente do Olodum, para a Fundação Palmares, que ficou realmente arrasada, tendo à frente, durante o governo Bolsonaro, o Sérgio Camargo, que era bolsonarista, racista, um homem negro racista, bolsonarista, que arrasou com essa importante pasta dentro do governo Bolsonaro, que foi arrasada e agora terá à frente João Jorge, que além de produtor cultural, presidente do Olodum, das ações que são realizadas pelo Olodum, ele também é advogado. Então, uma excelente representação e indicação da Margarete Menezes para a Fundação Palmares. Na sequência,
Nós temos aqui na igualdade racial, Aniele Franco, a irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 2018. Aniele é ativista das questões étnico-raciais, ela é jornalista, colunista, escritora e professora, além de feminista e diretora do Instituto Marielle Franco. Nas mulheres, no Ministério das Mulheres, tem Cida Gonçalves, que é militante e ativista do movimento de mulheres e movimento feminista, e é especialista em gênero e violência contra a mulher. No primeiro mandato de Lula, ocupou o cargo de secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres na Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Na pasta de Direitos Humanos, Silvio Almeida, jurista, filósofo e professor, preside o Instituto Luiz Gama, que é uma associação civil sem fins lucrativos, formada por um grupo de juristas, acadêmicos e militantes dos movimentos sociais que atua na defesa das causas populares, com ênfase nas questões sobre os negros, as minorias e os direitos humanos. Como advogado-geral da União, Jorge Messias, que é procurador da Fazenda, já ocupou subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil do governo Dilma, ocasião em que foi conhecido com a divulgação de grampo ilegal que a então presidente conversava com Lula sobre um termo de posse. E, finalmente, o 21º na Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ele é professor, doutor do Departamento de Direito Comercial da Universidade de São Paulo e já presidiu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Portanto, está aí a equipe de Lula, essa equipe que está aqui, desses ministros, 21 ministros já apresentados por Lula, né? Essa apresentação ocorreu nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, portanto, estão aí as pessoas, os futuros ministros que têm a missão de reconstruir o país. E também faltam ainda 16 ministros serem apresentados. Lula disse que vai passar o Natal e o Ano Novo, que ele vai passar o Natal em São Paulo, e que na segunda-feira, dia 26, vai retornar para Brasília para concluir a montagem do seu terceiro governo, que começa a partir de 1º de janeiro de 2023. Terceiro, é o Lula 3, né? O terceiro governo de Lula. E a polêmica, né? Eu tinha falado que a Simone Tebet almejava, assim como o partido dela, o MDB, almejam pastas dentro do Ministério. A previsão é de que o MDB tenha 3 pastas, né, no governo Lula, uma delas dedicada a Simone Tebet. E, finalmente, hoje houve uma reunião entre a cúpula do partido, do MDB, e o Lula ofereceu a pasta de meio ambiente para a Tebet. E aí tenta resolver até o Boa Noite, nosso programa, à noite a gente vai ter informações se o Lula já conseguiu aí saber, a gente vai saber se o Lula conseguiu encaixar a Marina também nessa área do meio ambiente. Por quê? A Simone Tebet já tinha falado para pessoas próximas que ela aceitaria se fosse ofertado para ela a pasta de meio ambiente, desde que a Marina Silva concorde. Então, ela está fazendo essa dobradinha com a Marina Silva. Então, o acerto com Marina deve acontecer ainda nesta sexta-feira, quando ela deve conversar aí com Lula. A alternativa mais comentada é nomear Marina autoridade ambiental, mas ela negou ter interesse em assumir a função que considera puramente técnica. A pasta de preferência de Tebet era desenvolvimento social, mas não ficou nas mãos do MDB, ficou sim com o PT, como eu já coloquei aqui, apresentei, foi o Wellington Dias, do PT de Piauí, que ficou com a pasta. Ontem, em reunião com o presidente do MDB, Baleia Rossi, Lula disse que poderia oferecer o Ministério do Planejamento à senadora, mas a pessoas próximas ela disse que não teria interesse. Meio Ambiente, ela disse que se interessava, mas a outra pasta, que seria essa possível do planejamento, ela não aceitou. E quem também não aceitou uma pasta dentro do governo Lula foi o André Lara Rezende, um dos criadores do Plano Real. André Lara Rezende, ele recusou o economista, né?
um dos formuladores do Plano Real, recusou esse convite de Lula para assumir o comando do Ministério de Planejamento, que será recriado no terceiro governo de Lula. O futuro ministro da Economia, o Fernando Haddad, chegou a procurar Rezende para que ele mudasse de ideia, mas ele manteve a decisão de não aceitar o cargo. Inclusive, foi esse o motivo porque não foi anunciado nesta quinta-feira um ministro do Planejamento, até porque havia essa discussão com o MDB se seria para Tebet ou não. Enfim, André Lara Rezende acabou não aceitando, ele integrou a equipe de transição do governo no grupo de trabalho da área de economia e é o próximo vice-presidente, e ele é muito próximo do vice-presidente diplomado Geraldo Alckmin. No entanto, ele declinou o convite do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para compor o Ministério do Planejamento. E, para a gente finalizar, eu vou falar sobre a posse de Lula, né? Agora que a gente já falou dos ministros que irão compor o seu governo, falar também da posse de Lula, que é uma posse apoteótica, né? Vai ter o Festival do Futuro, com festa, a segurança está redobrada, e a posse de Lula vai ter a participação de 30 presidentes e chefes de governo que já confirmaram aí a presença. A cerimônia de posse, que será no dia 1º, terá uma presença recorde de líderes estrangeiros. Segundo pessoas que trabalham na operação protocolar, cerca de 30 presidentes e chefes de governo já confirmaram presença, além de ministros e enviados especiais. O número é 3 vezes maior que o registrado na posse de Jair Bolsonaro. Então, portanto, esse time de pessoas, né, de representantes que vai estar aqui para presenciar, para documentar esse momento, né, esse momento do governo Lula, vai estar aqui, e a participação estrangeira é muito importante, porque tem como objetivo assinalar o reconhecimento internacional do resultado das eleições no Brasil. Então, portanto, essa vai ser a posse com o maior número de representantes internacionais, chefes de Estado, de um presidente brasileiro. A última notícia, uma notícia de solidariedade envolvendo o Natal também. A gente começou com o Natal e vai terminar com o Natal também, que é o MST, que vai fazer uma doação, uma grande doação, né, no Natal Sem Fome, doará 100 toneladas de alimentos, é isso mesmo, Natal Sem Fome. Até o próximo dia 10 de janeiro de 2023, o MST promove aí doações de alimentos por todo o Brasil e várias outras iniciativas de solidariedade por meio da campanha Natal Sem Fome e Solidário. A iniciativa faz parte do Plano Nacional Cultivando a Solidariedade Sem Terra, que desde 2020 já distribuiu pelo menos mais de 8.000 toneladas de alimentos e mais de 2 milhões de marmitas para famílias em situações de fome e insegurança alimentar. Portanto, esse também é o momento de fazermos de sermos solidários, né? E a gente poder doar um pouco do que a gente tem para quem não tem nada. Então, um bom Natal para vocês. Na sequência, a gente tem o Boa Noite, 247, com o Rodrigo Viana e comigo. Depois, na segunda parte, nós estaremos juntos e a gente vai fazer um bom programa. E no sábado e domingo também tem Boa Noite comigo, Camila França. Vai ser super legal. Antes da ceia, você vem aqui, conversa comigo, fica aqui para a gente bater um papo, para saber se o arroz vai ser com passas, sem passas, mas se a gente, o que vai ter de notícia interessante. Fica aqui, tá bom? Fique aqui comigo no Boa Noite, na sequência com Rodrigo Viana e comigo, Camila França. Um beijo grande para todos vocês, bom Natal, boas festas para vocês, suas famílias, e até a próxima sexta-feira.